Veja bem, eu sou daquela geração que nasceu durante o golpe de 64 e, portanto, em 79 eu estou iniciando o ensino médio. E na medida em que você começa, justo nesse ano da chamada abertura política ao ensino médio, a gente recebeu um conjunto de professores sedentos por estar conversando com esse alunado do ensino médio sobre tudo aquilo que estava proibido anteriormente, claro que ainda com muita repressão, porque a ditadura só vai mesmo oficialmente se encerrar em 1984, 85, né? E eles então fazem o seguinte, eles pegam 4 livros muito interessantes na época, né? A Ilha, do Fernando de Moraes, Se Me Deixam Falar, da Domitila, 1984, do Orwell, e As Veias Abertas da América Latina, do Galeano. E cada sala de aula, né, eram 4 primeiros anos do ensino médio, comprava o livro e trocava na sequência os 4 bimestres, né, do ano, e aquilo nos incendiou. Aquilo foi lindo, porque a gente era uma geração vinda de uma formação já pós-golpe, né, anos 70, com toda a reforma MEC-USAID que tinha acontecido, com educação moral e cívica e todas aquelas questões que a ditadura impôs, né, como uma leitura do Brasil, e aquilo nos incendiou, aquilo nos estimulou a pensar o que era o Brasil da forma diferente, como a gente tinha aprendido durante esses anos do ensino fundamental. E, portanto, ler estes 4 livros também deu uma grande paixão pela história, né? Pelas ciências sociais em geral, pela sociologia, pela filosofia, pelas letras, né? Quer dizer, enfim, era um momento que a gente queria fazer algo nas ciências humanas, né? E também aprendemos a ver o valor de todas as ciências ali, porque nós tínhamos o professor de física, o professor de química, a professora de história, a professora de língua portuguesa, todos falando desses livros, nos estimulando. E, na verdade, depois, como ainda não tinha uma maneira muito de liberdade para atuar com isso, né? O meu ensino médio foi em Santo André, também, numa escola estadual chamada Amaral Wagner, né, no bairro de Bangu, e a gente, então, teve os livros confiscados pela direção, né? Fizemos uma grande revolta em função disso. Ela não liberou os livros, enfim, a gente sentiu ainda aquela ponta de... aquela repressão ocorrida em cima do que os próprios professores haviam feito. Eram professores já que tinham tido uma participação, sim, de esquerda durante a ditadura, né? Então eu acho que esse momento do ensino médio pelo ano de 1979, 80, 81, muito importante. A outra questão é que 78, 79, 80, a explosão das greves no ABC Paulista, né? E meu pai metalúrgico, ali ele trabalhou em Santo André, São Bernardo, trabalhou em várias montadoras do ABC Paulista, então participou das greves, né, ali pelos sindicatos metalúrgicos de Santo André e de São Bernardo. E o meu pai, tudo que chegava em casa para ler, ele consumia, né? Ele era um grande leitor, também me inspirou muito a fazer isso, com formação deficiente, evidentemente, né? Ele não tinha feito o ensino fundamental e médio, ele fez uma coisa que na época se chamava madureza, que hoje é chamado de supletivo, e começou a ler, começou a fazer tudo que era possível, tinha uma grande militância sindical como base, né? Como base. E tudo isso então me levou ao curso de Ciências Sociais na Fundação Santo André, que era uma grande instituição de ensino, na verdade uma faculdade isolada, né? Não era uma universidade, mas um lugar muito importante na região do ABC, do curso de Ciências Sociais, que recebia os filhos dos trabalhadores do ABC. Então era uma faculdade, uma fundação privada de direito público, né? E ela era um lugar onde a gente encontrava toda uma militância também, não só dos professores, como também dos estudantes. Então eu tive minha militância estudantil dentro desse curso. Nós não tínhamos naquele momento o curso de História e Geografia. Depois eu venho a me tornar professora da Fundação Santo André, posteriormente.
e durante a nossa estada lá nós conseguimos criar o curso de História, o curso de Geografia. Hoje, infelizmente, a Fundação Santo André está numa crise profunda, né, de existência enquanto instituição, mas ali foi um grande momento, né, já anos 82, 83, 84, lutando pela Universidade Estadual do ABC, a gente não conseguiu. Depois, mais tarde, já como professora, lutamos pela Universidade Federal do ABC, que ela fosse, né, ali montada a partir das várias instituições de pesquisa que a gente tinha e de ensino de graduação no ABC. A fundação seria uma parte delas, mas também acabou sendo um outro tipo de projeto. Quero só dizer com tudo isso que a história, na verdade, é a grande disciplina mestre, né, dessa estrutura toda das ciências sociais, das ciências humanas. O ofício de historiador, eu acho que é de todos nós, não visto de forma corporativa, né, não só por fazer exatamente o curso de História, o que é muito importante, evidentemente, mas todo este campo das ciências sociais, nas quais a história se encontra também. O que eu quero dizer sobre isso, né, sobre o que significa estudar revolucionários brasileiros, é uma coisa que me é muito cara na minha militância, na minha existência como pessoa dessa área das ciências sociais, da história, que é o fato de que nós tivemos grandes pensadores brasileiros que jamais fizeram só uma produção intelectual isolada, mas pensaram na praxis. Ou seja, falaram da Revolução Brasileira, falaram da Revolução Latino-Americana, dessa integração latino-americana e da perspectiva revolucionária de superação do capital e do capitalismo. Então, em primeiro lugar, eu acho que é um privilégio a gente estar profissionalmente na área das ciências sociais, na área da história, na área das ciências humanas em geral, porque a gente pode fazer uma relação direta com aquilo que a gente faz dentro da sala de aula, quer dizer, estou na Unesp, no campus de Marília, dentro de uma universidade pública, dando aula, né, dentro ali do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, da graduação de Ciências Sociais, mas não confundindo, né, o que é ser alguém, um acadêmico, né, o que é ser um acadêmico e o que é ser um intelectual. Muitas vezes a academia mata o intelectual. Né? Então, eu acho que a gente tem que atuar na linha desses grandes intelectuais públicos que o Brasil teve e que não vinculavam a sua produção teórica à existência dele próprio dentro de uma universidade. Pelo contrário, né? Muitos deles não estavam na universidade. Todo o processo do pós-64 que transformou a pós-graduação no Brasil nesse modelo que está aí, ela é alguma coisa que muitas vezes mata o intelectual, ao invés de fazê-lo nascer como um intelectual revolucionário. A universidade, nós não podemos esquecer, ela é muito conservadora, mesmo nos lugares onde nós temos, né, as melhores cabeças intelectuais aí, revolucionárias no Brasil, nós somos nichos dentro da universidade. A gente muitas vezes está na universidade de uma forma tática, né, para uma estratégia revolucionária. Pelo menos é assim que eu encaro, né, dentro daquilo que a gente pode fazer. Então, eu acho que esses grandes revolucionários brasileiros, né, esses grandes pensadores brasileiros, e aí toda a minha área de pesquisa acabou indo para a área de pensamento político brasileiro, ou pensamento social brasileiro, não é exatamente um rótulo, mas toda essa história do pensamento brasileiro e latino-americano, eu recebi esse convite, então, dos professores aqui da USP, né, o professor Luiz Bernardo Pericais e o professor Lincoln Seco, aqui do curso de História, e eles estavam organizando esse livro Intérpretes do Brasil, com um subtítulo muito sacado, que é Clássicos, Rebeldes e Renegados, né? E eu incluiria aqui os hereges, né? Inclusive porque há uma interpretação importante, né, no Brasil, de a gente acabar falando mais dos clássicos e alguns ficam de fora. Então a ideia aqui era recuperar, nesse sentido, o capítulo de livro que eu tenho aqui é sobre o Leôncio Basbaum, né? Mas dentro de um escopo que é o seguinte, eu desenvolvo hipóteses de trabalho que escapam a uma influência historiográfica hegemônica, notadamente paulista, porque, na verdade, eu estou lutando dentro de um grupo de pessoas, evidentemente, não estou isolada nisso, contra uma estratégia historiográfica do silêncio.
né? Ou de uma estratégia historiográfica da desqualificação. Que eu quero dizer da seguinte maneira, o meu mestrado eu fiz sobre o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, a primeira fase mais nacional desenvolvimentista, e o meu doutorado eu fiz sobre uma coleção também do ISEB, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, uma coleção de 28 volumes, chamada Cadernos do Povo Brasileiro. Em 2 anos, essa publicação juntou 28 volumes, de 62 a 64, né? E ela vendeu 1 milhão de exemplares, né? Apenas um deles, né, que é o mais vendido, do Álvaro Vieira Pinto, outro herege, né, outro autor bastante pouco estudado no Brasil, um daqueles que a gente precisa resgatar, era Porque os Ricos Não Fazem Greve, né, que vendeu 100 mil exemplares no pré-64. Então eu quero dizer um pouco dessa coleção e desse estudo sobre o ISEB, porque eu faço uma diferenciação no campo do marxismo entre ciência e ideologia. E é disso que demanda toda uma estratégia, né, contra essa historiografia do silêncio que eu quero aqui um pouco precisar. Eu venho de uma interpretação no campo do marxismo, né, que diz o seguinte, que ideologia pode ser falsa consciência, claro, na maioria das vezes é falsa consciência, mas ela não necessariamente, né, é falsa consciência. A gente traz isso de todo um estudo do Lukács, né, esse húngaro, né, que desenvolveu aí no século XX estudos muito importantes sobre o Marx e o marxismo, e o ISEB acabou figurando numa historiografia do pré-64, tratada depois no pós-64, como algo que era só uma fábrica de ideologias, né? Entendido como um local que produzia ideologia porque queria intervenção na realidade. E que, diferentemente do ISEB, as instituições universitárias, essas sim, produziriam um marxismo científico, um marxismo acadêmico, um marxismo, enfim, né? Científico, numa palavra. E como se o marxismo não fosse um instrumento de intervenção na realidade. Então é aí, né, que eu gostaria de precisar o significado, que é alguma coisa que para mim é muito cara, dentro da minha militância intelectual, repito, né, como intelectual, não como acadêmica, e também numa militância sindical, que eu prezo de maneira, né, muito forte. Eu sou diretora do meu sindicato, que é a ADUNESP, Associação dos Docentes da Unesp. Eu acho que a militância sindical é uma coisa muito importante para qualquer categoria, né? Eu sou daquelas que acreditam em partido, sindicato, política, né? Não rejeito vanguardas, né? Também acho que tem que ter uma ligação muito mediadora entre, evidentemente, a espontaneidade da classe operária e as vanguardas, mas nunca o espontaneísmo. Então, com base nesses estudos todos que eu venho desenvolvendo há mais ou menos uns 20 e poucos anos, que vem lá dos tempos do movimento ensaio, que, repito, era um movimento importante porque estava fora da universidade, e aquilo que significou, então, o contato com uma pesquisa que você realiza dentro da universidade, mas que tem que ter chão social. Eu, então, passei a desenvolver um núcleo de pesquisas ligado a uma ideia muito importante, a uma hipótese de trabalho muito importante do José Chazin, que era a do quadrúpede teórico, é o termo que o José Chazin usa, uma espécie de um quadrilátero teórico produzido sobre o pensamento brasileiro no pós-64, fazendo uma crítica ao pré-64. Eu vou me deter um pouco nisso para que eu possa explicitar qual é a hipótese de trabalho que guia toda essa visão do trabalho que eu desenvolvo, então, nessa pesquisa sobre o pensamento brasileiro, que foi o que você me perguntou, o que significava ser revolucionário para essa geração, né? Então, desdobrando essa tese do José Chazin, né, o quadrilátero teórico, ele seria uma crítica a 4 teorias produzidas no pós-64. A teoria do populismo, na vertente do Francisco Verfort, esta especificamente,
Há muitos autores que usam o termo populismo e que usam de uma forma muito interessante. A teoria da dependência, na vertente do Fernando Henrique Cardoso, essa vertente. A teoria da marginalidade, aí vários autores. E a teoria do autoritarismo, vários autores também, né? A hipótese de trabalho principal do Chazin, que eu sigo, né, na minha vida de estudos aqui como intelectual, como militante nessa praxis, é a de que esses autores acabaram por fazer uma leitura do Brasil, né, que se opunha àquilo que teria sido o colapso do populismo do pré-64, né, que era uma visão preconceituosa do pós-64 sobre aquela esquerda do pré-64. Então, Partido Comunista Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, a própria AP, toda uma militância, né, de esquerda naquele momento do pré-64, teria sido uma esquerda equivocada, né, e que acabou por não colocar a perspectiva da classe operária no centro da questão, e foi enganada por líderes populistas, e que o colapso do populismo ocorrido no pré-64 teria sido, então, uma grande contribuição. E essa, claro que é com o golpe de 64, então é até um pouco estranha, né, essa tese do colapso do populismo, que vem do Vefor, aqui falando muito rapidamente, porque ela acaba por jogar, eu costumo dizer, né, a criança junto com a água do banho, desvalorizando tudo que havia acontecido de enfrentamento com o capital e o capitalismo de 30 a 64. O que essas teorias preconizam, esse quadrilátero teórico, este chamado quadrúpede teórico, né? Eles fazem uma grande crítica ao atraso, né? Eles chamam de atraso e chamam de autoritarismo. Mas, na verdade, eles não indicam a dependência e o subdesenvolvimento brasileiro. Seria uma teoria que ela, né, acabou por fazer, né, no Brasil, postulando conveniências, né, dentro do pós-64 em toda uma leitura da esquerda. Ela é importante, eu quero aqui dizer que em nenhum momento aqui da parte de nenhum dos autores, né, e muito menos da minha parte, evidentemente, há nenhuma crítica fácil aos autores dessas teorias. Há uma grande construção historiográfica de muita qualidade, não é à toa que eles dominam historiograficamente toda uma leitura, inclusive progressista ou de esquerda, no pós-64, mas que postula, né, um rompimento com o pré-64 que, na verdade, tem cunho social-democrata e é anticomunista. É aqui que eu queria chegar. Então, eu acho que essa leitura do quadrilátero, ela é uma leitura do pós-64, muitas vezes financiada, na grande maioria das vezes, pelas verbas da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller. Eu acho que isso não é desprezível, né? Muito pelo contrário. Ela é de excelente qualidade, ela é de extrema competência, ela é de uma influência hegemônica muito forte e, portanto, ela postula um rompimento com um momento, que era o momento do trabalhismo e o momento do comunismo, do Partido Comunista Brasileiro e do PTB, colocando quase que tudo dentro do mesmo saco e tentando postular uma nova esquerda que viesse a fazer um rompimento com aquele trabalhismo, com aquele comunismo e se pondo numa perspectiva social-democrata da democracia como valor universal e, portanto, aquele projeto que acabou resultando no PT. Afinal, para que resgatar o pré-64 agora, em pleno século XXI? Qual que é a importância historiográfica disso? Qual a importância política disso? Qual a importância revolucionária disso? Afinal, se somos revolucionários, né? E queremos construir, né, nesse momento, uma revolução brasileira, uma revolução latino-americana, uma perspectiva revolucionária, se a gente não quer se deixar dominar como acadêmicos e sim de sermos intelectuais públicos, né, que propõem uma intervenção na realidade e que não estão atrás apenas de um marxismo chamado de científico, onde a gente fica dentro do nosso gabinete, né, produzindo uma teoria que a gente não sabe se vai ser utilizada ou não na realidade social. Então, eu costumo dizer que, lá como diz o Milton Nascimento, todo artista tem que ir aonde o povo está. Eu acho que todo professor, que é o que nós somos, todo intelectual, toda pessoa
que tem uma militância, né, que queira fazer a revolução no seu país e articulada com o seu continente, ele precisa ir também onde o povo está. Ou seja, nós nem podemos desprezar a vanguarda, o pensamento vanguardista, senão nós estaríamos, né, desprezando a frase mais importante, que é a seguinte: não há revolução sem teoria revolucionária. Assim como também não há contra-revolução sem teoria contra-revolucionária. E se nós queremos fazer a revolução, nós temos que fazer a teoria revolucionária. Mas como? Num gabinete? Claro que não. Então também a questão da espontaneidade da classe e estar inserido na luta de classes, né? E de estar inserido na luta de classes. Aí temos que lembrar de uma coisa muito importante. As ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Então nós que somos intelectuais de esquerda, pessoas de esquerda, militantes sindicais de esquerda, militantes do movimento social de esquerda, militante de base de esquerda, nós não podemos deixar de lembrar que se nós estamos num momento de domínio da classe dominante, as ideias dominantes exercem influência sobre nós. Não basta a gente se autodeclarar de esquerda que a gente escapa dessa influência. E é aí que eu digo de uma certa carga historiográfica, né, que a gente precisa combater, que é a hegemonia historiográfica que bota determinados assuntos no silêncio, ou, se não dá para pôr no silêncio, na desqualificação. Eu vou dar um exemplo concreto. O governo João Goulart. O governo João Goulart foi um governo sobre o qual ocorreu o golpe de 64, aquele golpe matrizante na América Latina para a vitória do lado do chamado primeiro mundo e não do segundo mundo, da chamada Guerra Fria, que de fria não tinha nada, e contra uma estratégia terceiro-mundista que estava sendo articulada justamente por João Goulart na América Latina, por Tito e por Nasser, que era, naquele momento da Guerra Fria, naquele momento do pré-64, não vamos esquecer, Cuba tinha feito a Revolução em 59, a Revolução Chinesa campeava, era um momento onde tudo podia ter mudado no mundo. Um momento do qual hoje a gente está mais distante, mas que a gente não pode abandonar como se tivesse um futuro ausente. Então, por que resgatar o pré-64 no Brasil? Por que resgatar a ideia de revolução brasileira que esses grandes autores hereges, rebeldes e renegados faziam? Eu vou falar aqui um pouco, né, do Álvaro Vieira Pinto, do Guerreiro Ramos, do próprio Nelson Werneck Sodré, do Leôncio Basbal, né, de um conjunto do Darcy Ribeiro, do Teotônio dos Santos, do Rui Mauro Marini, da Vânia Bambirra, autores que a partir do golpe passaram a ficar proscritos, como hereges, como pessoas que faziam um tipo de produção intelectual que era de intervenção prática no processo revolucionário e que, né, passaram a ser desqualificados como não científicos. Daí, naquele momento anterior, eu ter diferenciado ciência de ideologia não como necessariamente contrapostos. Porque a ideologia mais difícil de se combater é aquela que se apresenta como não ideológica. E essa, na esquerda, a gente se confunde. Então, o momento do pós-64 que vai estudar o pré-64 é o de uma reforma universitária e da pós-graduação que recebeu verbas de institutos norte-americanos, formando institutos dentro das universidades, especialmente as paulistas, mas também no Rio, um pouco em Minas, né? Que foi também no Sul, mas fundamentalmente em São Paulo, num sentido historiográfico que tinha que mediar com a esquerda, mas também tinha que criticar a ditadura, e aí ficou uma coisa híbrida, esterilizada, que não falava mais de revolução, falava contra o atraso e contra o autoritarismo, mas não ia no núcleo da questão, que aí sim, a teoria marxista da dependência, que no começo nem tinha o marxista no meio, era uma discussão da teoria da dependência, mas que depois teve que ser caracterizada assim para se diferenciar da teoria da dependência formulada pelo FHC. Na teoria da dependência formulada pelo FHC, se proclama o quê? Renegociação dos nossos graus de dependência. Como se nós não tivéssemos o desenvolvimento do nosso subdesenvolvimento. E na teoria marxista da dependência, especialmente Rui Mauro Marini, você tem o quê? A propositura de uma superação da dependência numa perspectiva de transição socialista. É completamente diferente.
Uma coisa é você denunciar o subdesenvolvimento e a dependência, outra coisa é você falar do atraso e do autoritarismo. E aquela teoria de esquerda mais bem comportada do pós-64, que postulava, inclusive, algumas conveniências dentro do regime, né? Porque uma coisa é você ter decreto de expulsão e não poder voltar para o Brasil, como Marinho. Outra coisa é você voluntariamente, porque no Brasil as coisas não estavam boas, você ir para um outro país para produzir a sua teoria, como o Fernando Henrique Cardoso fez. Né? Eu acho que aqui, então, é que eu quis dizer o que é uma influência hegemônica historiográfica e como que você a combate. Toda essa grande teoria do pós-64, que tentou explicar o pré-64 como um colapso do populismo, claro, ela viu o pré-64 de uma forma preconceituosa, né? Fazendo crítica ao trabalhismo e ao comunismo. E nasce como, né, uma nova leitura de esquerda para um novo partido, para novos movimentos, né, que surgiriam fazendo críticas à questão da vanguarda, propondo um autonomismo da classe operária, né? E eu, inclusive, tenho um artigo aqui na Lutas Sociais, número 37, esse grupo de pesquisa da PUC, do qual eu participo há muitos anos, e dessa revista Lutas Sociais. Quando fez 20 anos, publiquei aqui esse artigo sobre a questão, a crítica a essa teoria do autonomismo da classe operária, né? Uma crítica absolutamente, né, evidentemente respeitosa a essa teoria, mas entrando dentro do núcleo do que significa identificar subdesenvolvimento e dependência, ou dizer que a gente só renegocia graus de dependência. Né? Quer dizer, ser uma esquerda aceita pelo sistema ou ser uma esquerda que rompe com o sistema? E aí é claro que a gente paga um preço. Muitos pagaram com o preço do exílio, da tortura, da morte e de não ter condição, inclusive, de voltar para o Brasil para continuar participando da universidade ao qual eles pertenciam, né? Fosse ela a universidade que fosse, principalmente aqui em São Paulo. Então eu costumo dizer, acho que isso é muito importante, né, que o resgate do pré-64 ele só tem que servir a um propósito, o resgate de uma perspectiva revolucionária com a crítica que o pré-64 merecer. Evidentemente aqui ninguém está dizendo que ali tudo que aconteceu estava correto, mas fundamentalmente a gente não abdicar da posição comunista, do que significa você propor, né, um caminho, né, para a luta que seja uma revolução socialista rumo ao comunismo. E não, né, simplesmente de uma compilação de ideias que vai propor a democracia como um valor universal, porque, enfim, se confundiu o que era comunismo com uma dada experiência de socialismo ou de um pós-capitalismo, como diz o Mesaro, que é por onde eu avalio. Muito dessa posição dos anos 1980 no Brasil, de uma rejeição às propostas de uma vanguarda, de um comunismo, de um partido comunista, tinham a ver com um trauma, como tinham sido as experiências do chamado socialismo real. Até aí, perfeitamente compreensível. Mas, por conta disso, abandonar a perspectiva comunista, aí já é um salto que é um dado oportunismo para fugir de um discurso mais radical de superação do capital e do capitalismo, ou seja, né? Então, aquilo que significava resgatar um momento do pré-64, eu queria dizer aqui que o ISEB, né, esse Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ele propunha, assim, um conjunto de intelectuais que faziam, numa análise mannheimiana, né, aquele grande pensador que influenciou muito os anos 50, um movimento de ideias. Essa é uma expressão mannheimiana, inclusive, né? Um movimento de ideias nacional desenvolvimentista. E o primeiro ISEB, aquilo que a gente chama do ISEB mais ali do início dos anos 50, né? E que tinha um conjunto de autores muito importantes, Guerreiro Ramos, Hélio Jaguaribe, que era mais conservador dentro do ISEB, mais progressista de um ponto de vista, se você comparar com a Escola Superior de Guerra posteriormente. Você tinha o Álvaro Vieira Pinto como filósofo, o Nelson Werneck Sodré como historiador, você tinha um conjunto de intelectuais ali, Roland Corbusier. Eles eram autores, estavam no Rio de Janeiro, dentro de um instituto, fora da universidade, propondo uma teoria de intervenção prática no desenvolvimento brasileiro. O ISEB dá uma esquerdizada, uma radicalizada para o discurso de Revolução Brasileira entre os anos 58 e 59, com a saída do Hélio Jaguaribe do grupo, né? A minha dissertação de mestrado é sobre a utopia nacionalista do Hélio Jaguaribe, uma crítica a esse momento do ISEB.
e que vai para uma proposta dos cadernos do povo brasileiro, que é o que eu fiz no doutorado, com um debate nacionalista com o projeto de Revolução Brasileira. Para você ter uma ideia, o Francisco Julião escreve o primeiro número desses 28 volumes, que, como eu já disse aqui, vendeu 1 milhão de exemplares em 2 anos, passava de mão em mão, tinha toda uma discussão revolucionária de peso, mas era escrito em linguagem mais acessível. Para quê? Para que o intelectual fosse onde o povo estava. Explicando o quê? As reformas de base do governo João Goulart. Né? E aí o primeiro volume se chama O que são as Ligas Camponesas, do Francisco Julião, que estavam incendiando o Brasil naquele momento. Então imagine o que é uma coleção ter como primeiro número o que são as Ligas Camponesas. O Nelson Werneck Sodré escreveu Quem é o Povo no Brasil? O Osni Duarte Pereira, que era um desembargador comunista, quem faz as leis no Brasil, explicava exatamente o funcionamento do Congresso e quem fazia as leis favoráveis ao capital estrangeiro no Brasil. O Álvaro Vieira Pinto, que eu já citei, vendeu 5 edições de 20 mil exemplares, 100 mil exemplares, porque os ricos não fazem greve, e eles não fazem greve porque eles não trabalham, certo? Mas aqui está tudo bem melhor explicado. O Vanderlei Guilherme, que é um dos únicos livros feito por um grande pesquisador do livro, né, no Brasil no pré-64, que tenta dizer quem dará o golpe no Brasil, segundo, né, essa pesquisa sobre o livro no Brasil, o único autor que no pré-64 falou do golpe. O Teotônio Júnior, que é o Teotônio dos Santos, grande camarada. Quais são os inimigos do povo? O Bolívar Costa, quem pode fazer a revolução no Brasil? O Nestor de Holanda, como seria o Brasil socialista? O Franklin de Oliveira, o que é a Revolução Brasileira? O Paulo Schilling, o que é a reforma agrária? Como atua o imperialismo yankee? Como são feitas as greves no Brasil? Como planejar nosso desenvolvimento? A igreja está com o povo? De que morre o nosso povo? O que é o imperialismo? Por que existem analfabetos no Brasil? E assim vai até o 28º volume, que não por acaso, né, foi uma das primeiras instituições a ser, né, o ISEB, defenestrada, incendiada e vandalizada no golpe de 64, no 1º de abril. A UNE também, né, que ajudava a propagandear esses cadernos pelo interior do Brasil, o pessoal dos Centros Populares de Cultura da UNE pegavam esses cadernos, faziam peças do Brecht, subiam em cima de um caminhão, iam para o interior do Brasil e explicavam esses cadernos e as reformas de base, né, para a população, que é uma coisa que você faz sem Twitter, sem e-mail, sem Facebook, sem redes sociais, né? De uma maneira que você vai até onde o povo está de uma maneira fisicamente presente, né? Em toda uma proposta revolucionária. E a própria editora Civilização Brasileira, do grande Enio Silveira, o grande editor, né, de esquerda, e que publicou tantos livros importantes para a história do livro no Brasil, para a história da Revolução no Brasil, na verdade, e que também teve bombas na livraria da Civilização Brasileira, enfim. O golpe de 64 ele vem com tudo em cima do ISEB, da UNE, da editora da Civilização Brasileira. Esses cadernos são incendiados em Belo Horizonte, em praça pública. O IPES e o IBAD faziam propagandas pró-golpe, né? Dizendo, se o seu filho carrega este livrinho, e mostrava, né, a capa desses cadernos do povo brasileiro, ele é um comunista, tome cuidado, pegue o seu livro, queime este livro. E queimaram em praça pública em Belo Horizonte. Então, toda uma campanha, né, de agitação e propaganda contra o comunismo, que naquele momento fazia, né, e é aqui que eu gostaria de precisar um pouco mais, né, a importância do nacional dentro da nossa luta revolucionária internacional. Ou seja, não vamos desprezar o tema do nacionalismo como um tema de uma esquerda, de uma direita, né, chauvinista e que faz o discurso do nacionalismo contra tudo e contra todos. O tema do nacionalismo, o Estado Nacional, esta temática, né, com quem eu tanto estudei, né, no meu mestrado e doutorado, que a gente é um dos nossos nichos de pesquisa nas lutas sociais, né, e toda a relação do nacionalismo com o marxismo é um tema que a gente não pode deixar para a direita dominar. Nós temos que também, enquanto esquerda, né, desenvolver esse tema, entender o papel do nacionalismo. Mas, de todo modo, né, toda a discussão feita
no pré-64, desvalorizada no pós-64, como se fosse um mero colapso do populismo, foi, na verdade, a instauração de uma esquerda mais social-democrata e que não vê na centralidade do trabalho aquilo que seria o foco para um pensamento revolucionário atual. Claro que qualquer discussão, né, que evoque o racismo, o machismo, a LGBTfobia, o antifeminismo, as questões de gênero, elas são execráveis e devem ser combatidas até o último fio de cabelo, ok? Mas quando estas questões, e o que eu vou dizer aqui é um tanto polêmico, mas a gente tem que pôr o dedo nessa ferida. Mas quando estas questões são discutidas só na base de uma identidade que não passe por um conjunto mais amplo de totalidade, da luta de classes, da guerra de classes, que a gente tem dentro do capitalismo, que afinal é o sistema econômico no qual nós estamos vivendo, sistema econômico, sistema político, infelizmente vitorioso, né? Até agora, certo? E que tem uma breve existência ainda, quer dizer, nós não podemos medir pelo tamanho de anos da nossa vida a existência ou não de um sistema. Então ele é perfeitamente, né, falível, ele é perfeitamente possível de ser derrubado, com forças dentro de uma luta de classe, de uma correlação de forças entre as classes. Claro, é a burguesia sim, o proletariado sim, ou o nome que se queira dar à classe trabalhadora, né? Mas esta luta entre duas classes, uma luta que tem uma perspectiva econômica, uma perspectiva política, cultural e sob todos os pontos de vista, esses temas precisam ser tratados dentro da especificidade da luta de classe. Evidente que aqui de novo tem uma carga histórica importante, que até mais ou menos o fim do século XX, início do XXI, quando se falava em luta de classes, parecia que se pressupunha uma ausência da discussão do machismo, do feminismo, do racismo, da LGBTfobia. E, de fato, se você constatar historicamente, isso não é exatamente verdadeiro, mas talvez não estivesse com a carga de discussão que nós estamos hoje, né? Que eu acho muito importante que se resgate, mas igualmente importante que a gente não caia num discurso da pós-modernidade, como a pós-modernidade retrata isso. Aqui eu tenho uma hipótese de trabalho, que eu trago também de um momento lá atrás, no movimento ensaio, quando nós discutíamos a hegemonia, né, de toda aquela, o que a gente acabou de dizer aqui, né, as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante, e a gente, mesmo com todo esforço de produzir uma contra-teoria a isso, e em sendo de esquerda, nós podemos estar contaminados com essa mentalidade. E aí vem uma coisa muito importante, é uma tese bastante polêmica que eu desenvolvo também, tenho dado cursos a esse respeito, dentro e fora da universidade, especialmente fora. Então, coletivos LGBT têm me chamado para discutir, coletivos feministas, coletivos do movimento negro e outros coletivos, tantos, né, dos movimentos sociais, para fazer a crítica às teorias pós-modernas e a sua influência nefasta sobre a questão da luta de classe e a perspectiva revolucionária dos trabalhadores. Resumindo aqui, a hipótese de trabalho que eu desenvolvo é a de que, né, a burguesia, né, na sua produção contra-revolucionária, ela tem seu momento revolucionário, que é o momento da Revolução Francesa, Inglesa, a Revolução estadunidense, né, a chamada Revolução Americana, e ela depois desenvolve no seu momento pós-revolucionário 4 contra-revoluções, né? 4 teorias contra-revolucionárias. A primeira delas é o positivismo, onde Durkheim desponta como o grande, né, teórico, Comte, enfim, toda a tradição positivista. A segunda é o relativismo, digamos assim, para dizer aqui do movimento mais weberiano, dentro daquilo que a verdade é relativa e que é uma segunda mudança contra-revolucionária burguesa. E um terceiro momento, já mais caracterizado no século XX, esses dois anteriores no XIX, que é o existencialismo. E a quarta contra-revolução burguesa, no âmbito do pensamento, né? E que, claro, né, com claras intenções contra-revolucionárias, que é um subproduto
do existencialismo, que são as teorias pós-modernas. Com o surgimento das teorias pós-modernas, você tem o nascimento de dois movimentos. Um movimento de direita, que combate, evidentemente, qualquer perspectiva revolucionária, mas o surgimento, principalmente após o maio de 68, ou a partir do maio de 68, foi um grande momento mundial, que é o momento fundamental de revisão dos paradigmas das ciências sociais, que traz essa contra-revolução burguesa, né? Esta quarta contra-revolução burguesa, que são as teorias pós-modernas, que é o surgimento de uma esquerda não marxista pós-moderna e que vai por esse caminho da identidade e refuta a luta de classes. Então, na verdade, é uma esquerda não marxista lutando contra uma perspectiva da centralidade do trabalho, que seria, né, aquela defendida por uma esquerda mais ligada ao Marx, com um discurso compreensivo que era o do combate ao stalinismo. O que é o maio de 68? Não queremos o socialismo do jeito que ele aconteceu e não queremos o capitalismo. Queremos o quê? Eles não propõem. É um momento de um vazio, de um vácuo, né? Que na verdade, como não existe vácuo e não existe vazio em política, é ocupado por essa quarta contra-revolução burguesa, que é a pós-modernidade. Então, minha visão do maio de 68, sem tirar todo o aspecto importante de contestação do maio de 68, é bastante polêmica em relação aos estudos existentes, que é numa linha de que fez surgir, né, um movimento, sim, de contestação e etc e tal, mas que despreza qualquer tipo de construção de uma perspectiva revolucionária que supere o capital. Numa linha que o Mesaros muito analisa, seriam forças de esquerda, sim, mas com lutas identitárias importantíssimas, mas que acabam sendo absorvidas pelo capitalismo como algo que seria uma linha de menor resistência do capital. Esse é um termo que o Mesaros usa. Então são movimentos que o capitalismo suporta, que são contestatórios, que são importantes, mas não mexe na estrutura das classes. Eles são assimiláveis de um ponto de vista, digamos assim, não que eles não tenham a sua importância, não é isso que eu estou dizendo, e eu preciso precisar aqui a vocês, com o perdão da redundância, né? Precisar aqui a importância dessa movimentação acontecer, mas o quanto uma mulher trabalhadora, ela é diferente de uma mulher burguesa. E no dia da barricada, da revolução do trabalho contra o capital, a mulher burguesa vai estar de um lado, o LGBT burguês vai estar de um lado, e o LGBT e a mulher trabalhadora e o negro trabalhador vão estar de outro. No caso negro é que a grande maioria deles não pertence à classe dominante, porque a grande maioria é pobre, né? É da classe operária, mas mulheres, LGBT, etc., tem sempre também uma perspectiva que passa pela classe dominante, certo? Não é? E mesmo a questão negra, evidentemente. Né? Quando a gente fala do Obama, nós estamos falando de um negro na presidência da República Americana, ótimo, espetacular, sensacional, mas que efetivou o programa, né, de uma burguesia imperialista mundial e não mudou um aspecto do governo anterior, mas evidentemente, né, foi importante para a história, enfim, mas não mudou nenhuma correlação de forças entre as classes. Pelo contrário, só aprofundou. Então eu sei que isso é polêmico, eu sei que isso desagrada muita gente quando eu falo, mas a gente tem que dizer, eu também falo com o maior cuidado possível, o maior respeito possível, não é à toa que esses movimentos estão me chamando para falar, quer dizer, tem vários deles querendo ouvir, querendo saber por onde passa, porque sabe que a minha perspectiva é de esquerda também, que eu não ia dizer isso a propósito de uma construção contra-revolucionária, evidentemente. Eu acho que no campo da esquerda a gente tem que sempre trabalhar no que nos une, não no que nos separa. Mas aqui eu vejo um dos grandes momentos da nossa militância. Não confundir o que é a luta de classes, o que é um negro, uma mulher, um LGBT dentro do movimento, né, dos trabalhadores, com aquele que está na classe dominante. Naquela trincheira da luta de classes, isso vai estar muito separado. E aí eu posso ser mulher o quanto for, mas se eu for burguesa, eu posso ser mulher o quanto eu for, mas se eu for operária, as nossas posições na guerra serão em lugares distintos. Então, eu acho que é um pouco por aí, eu tenho toda uma pesquisa sobre isso também, que a gente vem trabalhando, tenho escrito, desse aspecto tenho escrito menos, mas estou produzindo muita coisa. Chega um dado momento na vida da gente que parece que a gente está
pouco mais maduro e vai escrevendo muito mais do que escrevia anteriormente. Acho que é muito importante, acho que a produção teórica ela é muito importante e revolucionária, né? A luta ideológica é um importantíssimo momento da luta de classes, e então eu diria que sobre esta questão a luta de classes é completamente necessária na discussão das identidades, não que a gente não possa fazê-la, né, separadamente, mas fazendo dentro da globalidade da luta de classes, eu acho que a nossa luta vai ser mais eficaz. Bom, minha posição também é bastante polêmica em relação a esses autores. Eu acho que ela está dentro de uma perspectiva da teoria do totalitarismo, que está dentro daquele quadrúpede que a gente chama aqui no Brasil, quadrilátero, né? Se a gente quiser ser um pouco mais, digamos assim, civilizado na convivência terminológica, de que você ataca, né, com um construto típico ideal weberiano do totalitarismo, do autoritarismo, né, uma ideologia que vai classificar Fidel Castro e Hitler dentro do mesmo diapasão. Eu não aceito isso, acho que nenhum de nós pode aceitar isso. Uma coisa é um governo revolucionário de Fidel Castro sendo, né, durante anos, décadas, um governo de confronto com as forças do capital, isolado, absolutamente boicotado pelas forças imperialistas. Outra coisa é o Hitler num processo, né, nazi-fascista de aceleração das forças produtivas capitalistas para levar a Alemanha onde ela chegou. Mesmo com a derrota da Alemanha na guerra, ela foi uma derrota dentro do âmbito do G7, não foi uma derrota mundial. E que nessa análise do totalitarismo nos vende como uma derrota mundial. Foi uma disputa dentro do G7 que a Alemanha perdeu, mas ela ganhou o mundo. Ela, dentro da divisão internacional do trabalho, ela continuou disputando o mundo. Dentro do G7, a Alemanha continua tendo a importância que tem como país capitalista. Fascismo, nazismo é a aceleração das forças produtivas sem democracia, claro, com congresso fechado, com sindicato reprimido, certo? Sem eleições diretas, e aí pegar simplesmente a questão das eleições como demonstrando que Fidel em Cuba, né, ou Hugo Chávez na Venezuela, ou, né, o nazismo, o fascismo, enfim, como se a Itália e a Alemanha fossem o quê? Países que estavam construindo o socialismo, certo? E aí confunde, né, porque o nazismo a tradução do partido é Partido Nacional Socialista, né, parece até que isso acaba... Todas essas confusões no campo dessas teorias do totalitarismo dos autores que você citou, né, são de difícil convivência para nós, numa perspectiva revolucionária, porque é difícil você chegar num movimento de esquerda, né, de uma esquerda, seja ela marxista ou não, né, e fazer críticas a Nietzsche, fazer críticas a Foucault, fazer críticas a Lacan e todo o papel, né, de todo aquele maio de 68, você fazer críticas a Hannah Arendt, você fazer críticas a pensadores que combateram de fato. O que a gente pode dizer do Foucault? Claro que ele é um cara que combateu um conjunto, né, de circunstâncias que a gente precisa entender o papel. Mas quando você pega estas teorias como insuficientes dentro de um raio que não lança a luta de classes no núcleo da questão, nós estamos fazendo um movimento progressista, sim, só que dentro, né, da linha de menor resistência do capital. O capital convive com esse tipo de luta progressista e, portanto, não abala as estruturas. Abala parcialmente. Quem sou eu aqui para negar se abala ou se não abala? Abala parcialmente, ajuda. Mas se você não tem a perspectiva revolucionária posta pelo confronto dessa luta de classes, mas o que nós temos? Nós temos uma classe operária que, claro, está dentro de um momento muito difícil no mundo. Em primeiro lugar, porque o capitalismo já não precisa mais de uma classe operária numerosa. Ele substituiu as mãos, né? Ele substituiu a numerosa classe operária por uma classe operária muito menor numericamente. E se você pensar no limite do limite daquilo que está no Capital do Marx, né, e que tantas interpretações foram feitas dessa grande obra, né, o trabalhador mais avançado do seu tempo é o proletário.
para o Marx. E o trabalhador mais avançado do nosso tempo hoje é o cientista. É aquele cara que constrói, né, um conjunto de desenvolvimentos que vão gerar aquilo que é o processo produtivo capitalista mundial. E esse cara é o último que está querendo fazer a revolução. Ele é o último. Então, é daí que, nesse intrincado momento ideológico de que as ideias dominantes de uma classe, de uma época, são as ideias da classe dominante, isso nos pega como esquerda, isso nos pega como intelectuais, isso nos pega como trabalhadores, nos pega como LGBT, como mulher, como homem, como, né, como tudo, como negro, como tudo, nos pega, nos influencia. A experiência do socialismo real não ajudou muito no sentido de mostrar o que era, né, ou ajudou no que foi possível, mas teve seu limite histórico. Aí a gente não pode achar que por conta disso acabou a experiência e não é mais possível resgatá-la. Eu acho que a gente pode falar em golpe, sim, claro, em 2016, né, um golpe parlamentar. Evidentemente um golpe diferente daquele que foi dado em 1964, né? Mas eu queria caracterizar esse momento e esse golpe dentro desta perspectiva de leitura da realidade brasileira que eu estava colocando anteriormente, que é a seguinte: quando eu dei o governo João Goulart como um exemplo de um governo pouquíssimo estudado no Brasil, e eu quis dizer do papel da história nisso, da historiografia nisso, né? Eu quis dizer mais ou menos o seguinte, para poder chegar aqui no governo Temer, que você está me dizendo, essa ponte que eu estou fazendo. O governo João Goulart, em primeiro lugar, ninguém falava dele no pós-64. Nem se tinha sido bom, nem se tinha sido ruim. Simplesmente não se falava do governo João Goulart. Daí que o livro do Muniz Bandeira, sobre o governo João Goulart, foi um dos únicos na historiografia brasileira durante mais de uma década. E quando passaram a ser produzidos estudos, porque não se podia mais deixar de falar de João Goulart, porque afinal, né, você já tinha quase, estava no término da ditadura e não se falava do presidente sobre o qual aconteceu o golpe, começaram a surgir, evidentemente, as interpretações, né, do quanto ele tinha sido covarde, do quanto ele não reagiu ao golpe, sempre numa posição mais desqualificadora do que de entendimento daquela realidade, né? Em 1976, quando o corpo dele entra no Brasil, né, o governo ditatorial não queria deixar se enterrar João Goulart no Brasil. E ele entra sem uma única nota oficial do governo Geisel de que um ex-presidente brasileiro tinha morrido. E estava sendo enterrado, certo? Em São Borja. Então, toda essa carga que seguiu-se ao pós-64, e mesmo de uma esquerda que produzia teoria nas universidades, claro, que aí tudo foi para dentro da universidade, você não tinha mais institutos do tipo do ISEB, nem os partidos políticos tinham todos passado por reformas ou simplesmente desaparecido, né? Todos eles estão revivendo a partir de 79, toda essa reconstrução que foi a chamada redemocratização. Não sei, redemocratização, né, demandaria uma democratização anterior, coisa que é questionável. Então, quando vem todo esse momento da chamada Nova República e que o golpe de 2016 parece encerrar a Nova República, né, de fato, pelo que nós estamos vendo, encerrou, né, uma Nova República cheia de problemas, mas enfim, era a sucessão de um período ditatorial, eu vejo como um momento que nos traz a importância do presidencialismo. Isso também é bastante polêmico, isso que eu vou dizer, porque essa ideia de um presidencialismo de coalizão é uma invenção do sistema petucano. O sistema petucano seria petistas e tucanos, é um termo que eu adoto de dois grandes pensadores, um deles é o Gilberto Felisberto Vasconcelos, que eu leio há muitos anos. Ele é sociólogo, escritor, jornalista, e um dos livros dele também que eu gosto muito é o Gunder Frank, O Enguiço das Ciências Sociais. Esses dois livros fazem toda uma leitura do FHC, da teoria marxista da dependência, da questão do PT, e também do economista Nildo Ourix, que, muito amigo do Gilberto, eles descrevem, né, que numa conversa entre os dois surgiu esse termo sistema petucano, que seria o seguinte: a partir do plano real,
que é o plano ali de 94 do PSDB. Vai ter FHC, Lula, Dilma, e aí Dilma interrompido o mandato, né? Esse sistema petucano que trouxe, né, ali no início, só os tucanos, o Plano Real, inclusive com Ciro Gomes, né, como um dos artífices, ele desindustrializou o país, certo? Ele é a inversão, né, ditada lá pelo consenso de Washington, não foi uma coisa que aconteceu só no Brasil, mas sim dentro da divisão internacional do trabalho, daquele momento de hegemonia capitalista, de 1994, foi a vitória no Brasil de um governo que, na sequência, né, daqueles anos todos, os 8 anos de FHC, 8 anos de Lula e a sequência com Dilma, eles instauraram um sistema, né, que mudou a forma de organização da dívida externa que os países, né, colonizados pelo Império desenvolviam para uma dívida interna, uma estratégia absolutamente inteligente do capital e do capitalismo, e que passou a remunerar todos os capitais com base numa dívida interna. Então você não tinha mais a dívida externa para denunciar, com toda uma organização do câmbio, da produção, que fez o quê? Desindustrializou os países colônia, né? E fez com que todos esses países desenvolvessem ainda mais o seu subdesenvolvimento, aquele que nunca tinha sido rompido, mas que o FHC dizia que estávamos negociando, né? Renegociando graus de dependência para o quê? Né? Para aquilo que significou o nosso aprofundamento do subdesenvolvimento. Veja o retrocesso, que foi o Plano Real, e que o governo Lula, na sequência de Dilma, não mexeram 1 milímetro no que era aquela estrutura. Claro que há diferenças entre governo FHC e Lula. Ninguém sem consciência aqui não vai ver que na política externa ou aqui nas políticas compensatórias, ações afirmativas, teve algum tipo de distinta, né, diferença, mas muito pequena em relação ao que é a estrutura do Plano Real, ao modelo que ele trouxe de desindustrialização, portanto de total desistência do Brasil de conquistar qualquer tipo de nacional desenvolvimento dentro do esquema internacional. E isso foi absolutamente, né, uma derrota, porque desindustrializar significa que a nossa burguesia, ela compra, e aquelas burguesias internas, né, que a gente tem dentro daqui, que não podemos chamar apenas de nacionais, elas compram máquinas e equipamentos dos Estados Unidos e da China. E esse é o modelo do Plano Real. Isso para dizer os dois mais importantes. E não uma industrialização. Quando a gente fala em PIB, em Produto Interno Bruto, o PIB aumentou, o PIB também aumentou em que qualidade? Foi em industrialização ou em outro tipo de fração burguesa? Se foi em qualquer outro tipo de fração burguesa, se foi a financeira, ou se foi a agrária, ou se foi a comercial, ela não tem a importância que teria a da industrialização. O lastro, né, conforme aí os economistas da economia política, evidentemente, nos explicam muito melhor do que eu estou fazendo aqui. Mas qual que é o núcleo? O núcleo é esse. Então, esse sistema petucano e o golpe de 2016, ele é apenas, né, aquela farsa do presidencialismo de coalizão, inventada aí, né, pelo PMDB, certo? Como um partido que domina o parlamento, quando o presidencialismo é dentro da estrutura do que a gente pode lutar nesse atual sistema, correto? Ele é uma grande forma de luta, e ele, enquanto poderes presidenciais dados pela Constituição, né, ele pode ter que o João Goulart soube usar muito bem, embora ele tivesse ficado um tempão sobre o parlamentarismo, o golpe branco do parlamentarismo, e que nem o presidente Lula, muito menos a presidente Dilma, nem quando ela estava por perder o mandato, ela tinha toda a prerrogativa presidencial de fazer cadeia nacional por quantos minutos ela quisesse, ou por horas, se quisesse, em horário nobre, conclamado o povo à luta. E se tem uma coisa agora que aparece na esquerda como uma defesa da questão do Lula e do PT, agora para 2018, para esse quadro eleitoral, é a de que ele seria novamente uma alternativa. Bom, mas então se nem para defender o mandato ela chamou a cadeia nacional de rádio e televisão e disse, vamos para a rua, que se avalia o PT, e essa avaliação é verdadeira, como um partido que tem massas, que tem centrais sindicais, que tem uma força no movimento do campo, né?
o próprio PCdoB, que era aliado, né, do PT nesse sistema petucano, entendeu? Então, assim, se tem massas, vamos convocá-las. Nem o presidente Lula, o presidente FHC não faria isso, mas o presidente Lula e a Dilma esperava-se que eles pudessem usar os poderes presidenciais para isso. O junho de 2013, que foi um momento impressionantemente importante, a presidente Dilma, ela fez o quê? Né? Ao invés de ir para a campanha de rádio e televisão para conclamar o povo e fortalecer o mandato dela como um mandato popular, ela recuou, fez o contrário. E nem para defender o próprio mandato. Então eu estou dando apenas um exemplo, né? Talvez aqui até muito simples, mas que eu acho de importância fenomenal, do quanto o presidencialismo pode ajudar numa luta e o quanto o presidencialismo de coalizão é uma farsa. É uma invenção para quem está querendo só fazer acordos com o Congresso. Acordos com o Congresso que vitimaram a Dilma. Veja, eu digo isso com nenhuma satisfação. Nenhuma satisfação. Não é aqui, né, nenhum tipo de esquerda que fica fazendo simplesmente uma análise destrutiva e não vendo o futuro. É pelo contrário. Então, eu acho que esse golpe de 2016 e o governo Temer, fosse o governo Temer, ou se ele tivesse caído naquele 17 de maio desse ano, quando veio a denúncia sobre ele, e tivesse entrado o presidente da Câmara, fosse quem fosse, esse sistema todo, ele já está ruído, né? Ele já não consegue mais se sustentar. E quem quer que esteja lá, dentro deste sistema, né, só vai poder modificá-lo de fato se usar o presidencialismo com essas prerrogativas e aí se basear neste real movimento de massas que existe no Brasil. Só que, infelizmente, desmobilizado pelas próprias forças que teriam, com o presidencialismo, condições de fazê-los. É muito genuína a crença que os movimentos sociais dos trabalhadores têm no Brasil no Lula como liderança. Chega a ser emocionante a forma como se fala do Lula. Ele levou água para a minha casa, ele levou isso não sei onde. Mais até do Lula do que da Dilma nesse sentido. Então eu queria dizer disto daqui, né? Quer dizer, da importância do presidencialismo, de que o golpe foi parlamentar, que esse sistema petucano trouxe com o Plano Real, né, uma desindustrialização que foi o maior retrocesso que a gente pôde viver como país, né, porque a gente fica baseado ali numa remuneração rentista das 4 frações de classe burguesa. A gente acha que o rentismo está só na financeira, né? Mas esse sistema alimenta as 4 frações de classe burguesa. E, portanto, né, as 4 frações de classe do proletariado também se vitimam com isso. E eu acho que sem essa leitura ampla da economia política, e eu como cientista social estou tentando cada vez mais, né, me aprofundar nesse tema, nessa explicação, a gente poderia ter uma perspectiva muito importante. Os trabalhadores e as trabalhadoras e os estudantes podem reverter essa situação? Sim. Eu não sou daquelas que estão achando que a gente está num momento de crise revolucionária e que nós não estamos na passividade, os movimentos não vão se dar. Claro que nós estamos num momento de ofensiva do capital contra nós e o golpe parlamentar trouxe isso e a derrota do nosso presidencialismo, do impeachment, de tudo que aconteceu, são derrotas, sem dúvida alguma, para todos nós, para a classe trabalhadora, principalmente, para todas as forças de esquerda. Porém, como que eu quero precisar esse momento? Esse é o momento que a gente estava esperando. O momento onde as ilusões da própria esquerda pudessem ser superadas. Porque enquanto a gente tinha os governos Lula e Dilma, dessa base mais social-democrata, dessa base anticomunista, dessa base de um socialismo de horizonte, não de um socialismo de fato, de uma propositura sequer de reformas, né? Dessa propositura sequer daquilo que podia avançar dentro dos governos Lula e Dilma, que a gente esperava o mínimo, e o mínimo não aconteceu, só para falar da expansão da fronteira agrícola que houve no governo Dilma, né? Com a diminuição total das ocupações, né? Dos acampamentos, e o quanto este capital agrário expandiu. Não era à toa a presença, né, de uma Cátia Abreu no governo Dilma, dentro da cota de ministros dela, não era uma composição com os partidos que a apoiavam, né? Então, essa decepção com o que significaria uma eventual radicalidade dos governos Dilma e Lula, né? Que, no caso, por toda essa tradição de pensamento que eu venho desde o grupo da Ensaio, sempre
foram feitas essas, digamos assim, críticas à formação do PT no seu momento inicial, e para responder essa sua questão eu quero me deter um pouco nisso, né? Que a questão é a seguinte: a teoria do populismo, Francisco Verfort, todas essas teorias produzidas no pós-64, mas principalmente a teoria do populismo, e a teoria do autonomismo da classe operária, também com Eder Sader, não o Emir, mas o Eder Sader, né? O principal expoente dessa defesa. Eles tinham uma revista dentro do PT chamada Revista Desvios, né, que teve uma importância dentro dessa questão do autonomismo da classe operária, vinham de uma concepção, né, de que quando você, no pré-64, teve uma falência da esquerda, é porque a esquerda tinha feito alianças espúrias com a burguesia nacional. Essa é a crítica petista da formação do PT nos anos 80, de uma intelectualidade, notadamente paulista, que fundamentou, junto com aquela coisa maravilhosa que é o grande nascimento do PT mesmo, que são todas as greves 78, 79 e 80, mais a teologia da libertação com as comunidades eclesiais de base, mas este papel de uma intelectualidade anti-vanguardista, né, anticomunista, social-democrata, democracia como valor universal, colocando o papel menos da centralidade do trabalho, mais dos movimentos sociais, que parece ter uma grande, né, um grande apelo importante, era o que faliu o movimento operário no pré-64, do trabalhismo e do Partido Comunista, é que eles faziam alianças espúrias de classe com a burguesia. Vamos falar francamente aqui do alto do século XXI. O que os governos do PT fizeram de alianças com uma burguesia nacional e internacional, diante da crítica que no seu nascimento faziam ao PCB, é brincadeira de criança o que aconteceu no pré-64 diante das alianças espúrias feitas pelo Partido dos Trabalhadores. Eu sei que isso desagrada muita gente, como se então a gente estivesse sendo sempre acusado de está jogando água no moinho da direita. Quando a gente faz uma crítica ao PT, à Dilma, ao Lula, isso é uma questão dentro de nós da esquerda muito delicada, mas que a gente tem que dizer, porque foi exatamente isso que aconteceu. O que o PCB ou o PTB tivessem feito no pré-64, e merecem suas críticas, evidentemente, mas não como colapso do populismo, tem que ter muito cuidado com essa crítica, é exatamente, né, o mesmo ou piorado em termos daquilo que foi brincadeira de criança, o que aconteceu no pré-64, com o tipo de aliança que ficou explicitada com todo esse esquema do mensalão, do mensalinho, ou seja lá, de quais esquemas, né, da chamada corrupção do sistema que foram acionados pelo PT naquilo que significava a média e grande burguesia nacional e os acordos internacionais. O Lula não disse que o governo dele foi aquele no qual os banqueiros mais faturaram, de um ponto de vista apenas de uma frase de efeito. Foi exatamente isso que aconteceu. E por mais que você tente compreender o que significava isso, você não pode deixar de resgatar o significado do que, então, nós estamos nesse momento. Então, voltando à sua questão, este é um momento profícuo. É um momento não da gente recuar. É um momento de difícil avanço, sim, mas finalmente caiu mais uma máscara para nós. E ao ter caído essa máscara dos governos Lula e Dilma, é que a gente do PT, como geral, com uma experiência que acabou, faliu. Ela não só fez uma crítica ao pré-64, como repetiu de forma pior aquilo que eles faziam a crítica, e uma crítica equivocada. Né? Quando você, em 1989, né, teve aquele momento das primeiras eleições presidenciais, após, né, toda a ditadura militar, né, e você tinha 4 candidaturas que a gente chamava assim à esquerda, né, embora não pudessem serem chamadas de esquerda, que seriam Brizola, Lula, o Roberto Freire daquela época, né, e o Covas daquela época, daquele momento de 89, nós não podemos ser presentistas, temos que avaliar 89 no que era 89. Esses nomes que eu acabei de falar, no que eles eram em 89 também, inclusive o Lula. Né? Quer dizer, todo esse resgate histórico que é tão importante aqui para a revista Escrita da História. Né? Aquele momento era um momento de união dessas 4 candidaturas. Contra Collor e seus, né, as séculas que significavam o velho. O Collor entrou como o novo, né? Não houve possibilidade de um acordo ali Lula-Brizola, Brizola-Lula, no meu entendimento ali, né, na nossa leitura da época, que era a leitura do movimento ensaio, a gente propunha uma união dessas quatro candidaturas com Brizola à frente, né?
E o Lula vindo, claro, como grande liderança, naquele momento era o Brizola, né? Não como nenhum grande comunista revolucionário, como o Lula também não era, entendeu? Mas dentro da correlação de forças daquele momento, da trajetória do Brizola, do que havia acontecido ali, né? Eu acho que dentro da esquerda também a gente confunde muito isso. Qual é a correlação de forças, o que significa aquela pessoa naquele momento? Eu era ali do ABC Paulista, naquele momento a gente propunha o voto no Brizola. Não votar no Lula no ABC Paulista em 89, que foi o meu caso, do meu grupo, era pior do que votar no Collor. A gente era chamado de traidor dos trabalhadores, da esquerda e de tudo mais, numa incompreensão da leitura, evidentemente, para depois dar nisso que deu, com essas alianças que o PT fez, criticando as alianças do pré-64, como eu disse, pareceram brincadeira de criança. Então, acho que é um momento que caiu a máscara, né? A esquerda perdeu as ilusões no petismo, perdeu as ilusões no PT, no Lula, ou pelo menos precisa perder cada vez mais para construir uma nova alternativa. É momento de energia agora. O melhor cenário possível para os trabalhadores sempre é o do confronto, né, das classes. Né? Quer dizer, nós estamos no momento explícito de confronto das classes, de um apodrecimento do sistema político brasileiro, de uma perda de ilusões numa liderança e num partido, como foi a história do Partido dos Trabalhadores e do Lula. Né? Mas é claro que não é uma tarefa fácil construir um novo cenário. Uma coisa era, repetindo aqui como uma referência histórica importante, e não como um saudosismo, e sim como uma necessidade de superação, uma coisa é dizer, de uma perspectiva de reformas de base, no pré-64, no mundo, no momento mais quente da Guerra Fria, da chamada Guerra Fria. Uma coisa é você ter governo João Goulart, Tito, Nasser, né, Egito, Segundo Mundo, Iugoslávia, terceiro mundismo emergindo, né, naquele mundo dividido entre o chamado capitalismo e socialismo daquele momento. Uma coisa é você ter tido em 59 para 64 a Revolução Cubana em plena América Latina. Era você estar com a Revolução Chinesa no estágio em que está. Uma coisa é isso, é aquele momento revolucionário. Nós não estamos agora no momento revolucionário, mas nós estamos no momento de intenso confronto das classes que está explicitado no Brasil, na América Latina e no mundo. Claro que há um avanço conservador, mas não nos assustemos. Eu não sou dessas que ficam dizendo, ai, a direita avançou. Ela sempre avançou. Nunca ela deixou de avançar. Ah, a direita está dividindo a rua com a gente. Ela sempre dividiu a rua com a gente. É que na correlação de forças a gente era mais numeroso do que ela. Mas não é uma questão para a gente se assustar. Tem que avançar. Gente do MBL vem gravar nossas aulas, combatamos, jogue para fora da sua sala de aula, vai deixar o cara entrar e te filmar, entendeu? Então é neste sentido que eu acho que o melhor cenário político possível aos trabalhadores, claro que não é o de uma eleição, mas uma eleição usada de forma tática, dentro daquilo que é acumular forças, para a gente ter, né, o máximo possível da nossa consciência de trabalhador exposta. Isso é uma coisa que a minha geração vai realizar, a sua talvez ainda não, Adir. A anterior também não conseguiu vencer, e por causa disso a gente vai desistir e raciocinar na existência da história como a nossa própria existência, de meros 70, 80 anos, quando muito, né? E ainda se não ficarmos doentes ao final da vida, sem poder pensar, sem poder fazer, raciocinar individualmente como um liberal? Não, raciocinar como um revolucionário. Não é a ideiazinha da liberdade, a minha liberdade vai até onde começa a sua. Isso é uma cerquinha na liberdade de um liberal. A minha só vai existir quando a tua também estiver posta. A minha liberdade e a sua liberdade é uma construção coletiva, uma construção de classe. Nem não a palavra coletiva coloca isso para nós. É uma construção de classe. É a minha perspectiva de classe, se eu sou negro, se eu sou LGBT, mulher, homem, branco, hétero, não hétero. Todos nós não estamos divididos entre nós pela classe. Essa identidade faz parte dessa classe. Vai ter um cara lá, LGBT, que é burguês. Ele não tem solidariedade de classe comigo. A identidade vai ser pouco dentro da classe. Ele vai saber de que lado ficar. Porque é uma divisão econômica da nossa luta, uma divisão política da nossa luta. Então, esse momento para os trabalhadores, né, essa perspectiva, e é difícil, né, para nós intelectuais, me sinto desconfortável
Me sinto desconfortável nessa posição que a gente tem, né, de ser professor, de ser intelectual, mas ao mesmo tempo me sinto muito confortável, porque não me sinto afastada das lutas. Essa coisa de ir aonde o povo está, ótimo, sem subestimá-lo. Quer dizer, isto aqui era uma coleção que não subestimava. Era uma coleção que ia até lá, porque também é subestimar o povo, achar que ele encontra seus próprios caminhos, sem dar a condição, pelo menos, dele ser alfabetizado. Como é que esse cara vai produzir cultura? Como é que ele vai? E mesmo assim sai cultura, sai coisa muito importante da classe operária. Mas acreditar só na espontaneidade, ou naquilo que a gente chama de espontaneísmo, não leva a uma mediação entre vanguardas e bases e massas. A burguesia sabe muito bem disso. Quando a gente pensa que não há, aí é que ela está ganhando da gente, que é essa quarta grande contra-revolução burguesa, que é a pós-modernidade. Então, nessa circunstância da gente lutar, né, nacionalmente, uma luta internacional, é também não subestimar o papel do espaço nacional para nós. Eu acho que é uma coisa importante, que eu não sei se eu já disse aqui, mas se eu disse eu vou repetir, né? O sistema capitalista, ele produz riqueza em escala mundial. Portanto, claro, ele produz conhecimento científico em escala global. Portanto, se você for pensar direitinho, não existe uma ciência sem fronteira, que era um nome muito estúpido do programa que existia nesses governos, nesses últimos governos. Porque a ciência tem fronteira, sim. E a ciência sem fronteira era mandar o nosso cérebro para trabalhar pela patente do outro país que nunca será nosso. Então, o mundo capitalista, ele é organizado pela lei do valor em âmbito global, mas por estados nacionais que regulam e organizam a vida das multinacionais. Eu queria muito terminar com essa questão da economia política. Por quê? É no espaço nacional que está organizada a vida de uma multinacional. Só que ela é exportada para o outro país, que também é um espaço nacional, e é um espaço nacional no qual ela entra e sai sem pagar nada. E a gente aceita. Então, quer dizer, não tem um pé de alface nos Estados Unidos, né, que não esteja protegido dentro do seu próprio país. Mas o pé de alface deles entra aqui, o nosso não entra lá. Pé de alface. Então, estou fazendo essa brincadeira final para dizer da importância que existe para nós, nessa pergunta que você fez, né, qual é o melhor cenário possível para os trabalhadores e o pior, né? Claro que o pior é uma ditadura e ela pode acontecer. Porque a burguesia está organizada para isso se precisar. Ah, mas o exército não está... Ah, eles organizam rapidinho. Entendeu? O pior, claro, é uma ditadura. E a nossa capacidade de enfrentamento seria muito mais difícil. O melhor é essa crise na qual nós estamos. Essa correlação de forças está desfavorável, mas a gente pode mudar, porque a gente está com a queda das ilusões em relação ao que seria uma esquerda nesse momento. A gente pode construir uma nova alternativa, né? Não sei se eleitoral, ela é bastante difícil no plano eleitoral, mas também temos que lutar por aí, né? E é neste sentido que eu acho que o resgate do espaço nacional como espaço onde a gente realiza as nossas lutas, ele tem uma importância. Mas eu não poderia também finalizar sem dizer uma coisa muito importante. Isolados enquanto Brasil, a gente não vai fazer nada. Quer dizer, há uma Revolução Brasileira podendo pulsar nesse momento, se ela estiver interrelacionada com os países irmãos da América Latina, que vivem uma situação muito semelhante. Questão da qual o PAI 64 cortou o nosso cordão umbilical com a América Latina. Cortou. Simplesmente é como se a gente fosse um país isolado do resto. Então eu acho que uma grande militância, né, da gente ser intelectuais públicos, ligados a todo e qualquer movimento dos trabalhadores. Eu como trabalhadora docente, então ao mesmo tempo que é desconfortável, é muito confortável também. Eu sou uma trabalhadora docente. Há professores que se veem como pessoas que não são trabalhadores, entendeu? Estão acima do bem e do mal, de uma certa camada populacional, né? O papel dos estudantes fundamental, é na juventude que você tem essa energia, principalmente do estudante trabalhador, que ao mesmo tempo, paradoxalmente, é o cara que não tem condição de estar numa universidade pública e conseguir projeto de pesquisa financiado pelo Estado, né? Eu acho que a gente tem que questionar muito as políticas públicas, quando elas aparecem apenas como migalhas para nos tapar a boca e fazer, né, uma linha de esse espaço aceitável pelo capital, né? Portanto, é uma revolução brasileira, uma revolução latino-americana, uma revolução
mundial, sempre coordenada em processos que nos levem como esquerda a ir por aquilo que nos une e não no que nos divide, que a gente tenha enquanto partidos de esquerda uma possibilidade de congregar, né? Seja candidaturas, sejam lutas, sejam sindicatos, sejam centrais sindicais, né? Muito ruim todo o recuo que as centrais sindicais fizeram na última chamada da greve geral. Como é que pode um negócio desse, né? De 3 dias antes, 4 dias antes, 2 dias antes, recuar de uma greve geral num momento como esse? Então, acho que tem circunstâncias difíceis de correlação de forças, mas há a expectativa da quebra das ilusões e agora a construção de uma nova perspectiva para todos nós trabalhadores e trabalhadoras, e seja lá em que termos a gente vai conseguir fazer essa unidade, mas cada um sempre, né, de cada um segundo a sua capacidade, né, e para cada um segundo a sua necessidade, que é um grande lema comunista para nós. O conselho que eu daria para os estudantes de história, para os historiadores, para todo mundo na nossa grande área aí das ciências sociais, mas especialmente pelo historiador, que é alguém especial mesmo nesse sentido do resgate histórico, é combater a estratégia historiográfica do silêncio, né? Essa que acaba por ser, né, muitas vezes a gente só repetir aqueles mesmos autores que a gente já tem como referência e que estão perto daquilo que a gente já faz, né? Procurar a diferença, procurar aqueles que estão fora do seu espectro de pesquisa. Eu tenho feito uma coisa que tem dado um resultado espetacular, que é o seguinte: eu estou na Unesp, né, que é uma universidade estadual paulista, temos nossos colegas da Unicamp, temos nossos colegas aqui da Universidade de São Paulo, são 3 grandes universidades brasileiras, num estado poderoso, que é o estado de São Paulo, com uma fundação de amparo à pesquisa, que é a FAPESP, que é também a que mais verbas tem em todo o Brasil, tá certo? Mas nós temos o resto do Brasil também fazendo pesquisa. Nós temos outras universidades dentro de São Paulo também fazendo pesquisa. E nós temos outras universidades e institutos e movimentos acontecendo no resto do Brasil. Então, um outro conselho que eu daria a todos os nossos historiadores é: olhe para fora de São Paulo. Olhe para São Paulo. Aqui tem uma grande produção historiográfica, digamos, hegemônica, predominante, de qualidade, de direita e de esquerda. Inclusive porque a gente não pode subestimar o pensamento do nosso inimigo e também, muito menos, deixar de produzir o nosso. Mas eu faço uma brincadeirinha, e eu deixo aqui como uma brincadeira. Em quase todas as minhas palestras eu tenho dito, principalmente quando eu estou em São Paulo, existe vida inteligente em São Paulo. Mas também existe muita vida inteligente fora de São Paulo. Primeiro projeto de pesquisa que um aluno meu da Unesp de Marília está vindo fazer comigo, eu digo assim: antes de procurar no banco de dissertações e teses da USP, da Unesp e da Unicamp, procura no resto do país. Por quê? Senão você já encontra uma série de coisas nesses 3 bancos paulistas e você deixa de procurar no resto. Tem vindo coisas do Maranhão, do Piauí, do Ceará, de Pernambuco, de Belém, ali no Pará, do Centro-Oeste, do Sul, do Espírito Santo, mesmo no Sudeste, Minas, Rio de Janeiro, que é riquíssimo. Quando você sai do eixo paulista ou do eixo Rio-São Paulo, e eu estou diferenciando Rio de São Paulo, acho que Rio tem um progressismo importantíssimo, né? Estou fazendo lá um pós-doutorado, né, nesse campo do nacionalismo, no IESP, que é o antigo IUPERJ, com um grande cientista político que é o professor Christian Lynch, que preconiza dentro do pensamento político brasileiro uma postura muito importante de que no Brasil não se faz só pensamento brasileiro, mas teoria política, não é? Porque é que Tocqueville é teoria política e não pensamento político francês, né? E por que Joaquim Nabuco é pensamento político brasileiro e não teoria política, né? Quer dizer, é uma das teses, né, que se trabalha lá no IESP, especialmente, né, nesse campo que eu estou fazendo do pós-doc. E eu acho que a gente, então, para o historiador, para todo estudante, né, que está interessado em fazer pesquisa, para todo pesquisador, para todos nós professores, é a gente jamais desprezar São Paulo. Evidentemente, em minha fala, jamais eu desprezaria qualquer ideia, livro, pesquisa produzida aqui, porque elas são de excelente qualidade.
seja em que campo for e com a competência que a gente tem aqui. Mas não como um pensamento arrogante, produzido melhor que os dos outros. É também um pensamento importante e hegemônico, o que nos domina, evidentemente. Mas principalmente no campo da esquerda, é imperdoável que a gente não olhe para o resto do Brasil, que a gente não veja os outros bancos de dissertações e teses, que a gente vá procurar o nosso tema com as nossas palavras-chave nessas outras universidades. E aí você enriquece o seu trabalho com coisa que ninguém citou ainda, você não entra na autocitação sempre dos mesmos, e você conhece coisa nova, você amplia, você com isso, inclusive, que é essa a nossa tática, né, para a estratégia revolucionária, a gente sai do núcleo hegemônico e vai atrás de outras pessoas que também estão produzindo teoria, revolucionária ou não, não importa, marxista ou não, não importa, a gente tem que ir atrás de todo o progressismo possível e aprender muito o pensamento da classe dominante, combatê-lo e em seguida construir o nosso, concomitantemente construir o nosso. Eu acho que é manter o ânimo revolucionário acima de tudo, né? Não faço parte desse grupo de intelectuais depressivos, pós-modernos que dizem que o futuro está ausente, que não há mais perspectiva, que não tem mais como lutar, que a esquerda não tem perspectiva, que não dá mais, que tudo é corrupção. Isso é um discurso fácil, vendido pela burguesia contra-revolucionária pós-moderna e que se a gente assimila, a gente perde a nossa perspectiva. Então vamos à luta, vamos à revolução, ela é possível. Se ela não acontecer na nossa existência, ótimo, deixaremos aqui, né, uma colaboração importantíssima, um exemplo, coisas escritas, coisas feitas, ações revolucionárias e vamos correr nossos riscos, claro, como tantos já morreram por essa luta, a gente pode morrer também, mas essa é a morte revolucionária que a gente deve desejar.